Como lidar com a pessoa viciada dentro de casa? Dá vontade de expulsar, né? Jogar fora de casa e colocar o cadeadinho no portão e não entrar mais. Mas a gente sabe que essa pessoa faz parte da família. Às vezes é o esposo, a esposa, é o filho, o neto. E a gente sabe que não é fácil. Principalmente, eu tô passando pra você porque eu já passei por isso. E eu sei, hoje eu sei o quanto eu fiz a minha família sofrer. Porque eu era viciado no álcool e também nos jogos de apostas. E o que tem de pessoas que estão viciadas em jogos de apostas eletrônicas não está escrito, né? Na internet muitos não aparecem, porque fica quietinho, fazendo a família sofrer, fazendo a família pagar por essa situação. E assim, eu quero te passar algumas informações, porque eu estava nessa situação e fiz a minha família sofrer, e depois que eu deixei isso no meu passado, a gente vai reparando tudo aquilo que a gente fez de maldade, de mal para a família, tudo aquilo que a gente fez atrasar as conquistas, os sonhos, porque a nossa energia, o nosso dinheiro, foi tudo nos vícios, né? Eu vejo pessoas viciadas no álcool, né, na bebida alcoólica, aí, usando a metade do seu salário para pagar dívidas de bar, de servifesta. Eu vejo esse tipo de situação, né? Eu vejo também pessoas viciadas no vício de jogos de apostas eletrônicas, levando todo o seu salário, o salário da família, a economia, tudo nas apostas eletrônicas. E ó, vou falar a verdade, você que está passando por essa situação, você não esquenta a cabeça não, que vai piorar, tá? Se você continuar assim, vai piorar. Eu sei muito bem do que eu passei e hoje tá cada vez mais pior. Tá pior, na verdade, tá pior. Porque os acessos, né, eles estão mais fáceis. E é assim que funciona a pessoa que é viciada, ela não tá enxergando tão quanto tá sendo prejudicial para ela mesma e para a família. E você que luta com essa situação, que tá aí tentando fazer essa pessoa sair dessa situação, que tá aí sofrendo junto, o que que acontece a respeito dessa situação que aconteceu comigo? Normalmente a pessoa que é viciada em algum outro tipo de coisa, vou te falar sobre apostas, ela sempre tem um plano B, uma válvula de escape. A minha válvula de escape era aonde? A empresa onde eu trabalhava, o meu patrão. Porque eu chegava no patrão e falava para ele assim, ó, eu gastei um dinheiro, eu preciso de um vale. E aí eu sabia que eu gastava o dinheiro, na segunda-feira eu pegava um vale. Aí o que acontecia? Chegava no dia do meu pagamento, eu pedia para ele arquivar um pouco das minhas dívidas. Chegava quando eu pegava férias, eu não tinha férias, porque eu já tinha gasto meu dinheiro. Da mesma forma, quando no 13º, eu chegava na época do final do ano, eu não tinha dinheiro para comprar um brinquedo pro meu filho. Porque o dinheiro já estava arquivado lá, eu só rasgava os valinhos e assinava que eu recebi o meu 13º. Isso é escravidão. Era assim que era a minha vida. Minha vida era essa situação. E muitos anos foi assim. Meu salário não era um salário mau, eu não ganhava um salário mínimo, ganhava muito mais do que isso. Só que meu dinheiro ia para os bares, meu dinheiro ia para os jogos de apostas, bingos. Só que eu tinha um plano B, que era uma válvula de escape, que era a empresa onde eu trabalhava, meu patrão. Fazia bico. Mas tudo isso era comprometido, sabe para quê? Para pagamentos de dívidas, pagamentos de conta e jogo. E aí eu não conseguia comprar uma bicicleta. Mas nenhuma bicicleta eu conseguia pagar. Se eu comprasse uma calça jeans, eu não pagava. Por causa do meu comprometimento financeiro em jogos de apostas e no álcool, na bebida alcoólica. E eu tenho certeza que muitas pessoas hoje que estão assistindo isso têm esse problema dentro de casa, mas ela não tem a válvula de escape que é o patrão. Ela tem o pai, ela tem a mãe. E quantas pessoas que eu sei que já pagou a dívida de filhos através dos seus cartão, através do dinheiro que tinha, pedindo emprestado, porque o filho ou a filha gastou dinheiro em apostas eletrônicas. Quantos pais eu já vi pagando dívida de traficante, porque o filho foi lá e fez a dívida na boca, e o traficante foi lá ameaçar o filho, ameaçar a família e teve que pagar. Por que acontece isso? É pelo vício? Sim, mas ele sabe muito bem que a válvula de escape que ele tem é você, que anda quitando a dívida deles. Por falta de compromisso que ele tem que ter e respeito por você, ele continua viciado, continua viciada, continua fazendo as mesmas coisas que eles faziam antes. Tem algumas pessoas que ainda tomam vergonha na cara e acorda e para de fazer a família sofrer depois de um perrengue desse, de uma ameaça, de um pagamento de dívida, de um comprometimento do pai e da mãe nos seus cartões para pagar a dívida. Aí a pessoa às vezes, mas muitos não acordam, continuam fazendo as mesmas coisas e você pai e você mãe continua bancando essas irresponsabilidades deles. Porque era isso que acontecia comigo. Eu não tinha o meu pai e minha mãe para pagar minhas dívidas, porque meu pai e minha mãe sempre tiveram o rendimento, principalmente meu pai, de um salário mínimo por mês que sustentava a casa. Então não tinha como pagar a dívida, não tinha como. Mas eu tinha o meu patrão, a minha família, né, que sofria por causa disso. E eu também sofria. Fiquei muitos anos, ó. Trabalhei 12 anos sem nenhumas férias. Sabe o que é trabalhar 12 anos numa empresa sem receber nenhuma férias e sem receber 13º? Era aí, ó, é minha vida. E hoje muitos estão vivendo isso e não assumem essa situação. Não assume que está precisando de ajuda. Não assume, continua com as suas irresponsabilidades. Faz o seu pai, faz a sua mãe sofrer, penar. Pai e a mãe, que já criou, o cara já é barbado, muitas das vezes já tem filho, já tem filha, e ainda continua sendo irresponsável, parecendo que é uma criança. Parecendo que é bebezinho, que precisa. Então por isso você pai, você mãe, preste bastante atenção. Corta essa situação. Deixa a pessoa se virar.
Deixa a pessoa acordar. Deixa a pessoa entender que fala, não, espera aí, eu já não tenho minha mãe mais, não tenho meu pai para socorrer. E eu que vou ter que me virar. Se eu trabalho 8 horas por dia, eu vou ter que trabalhar 15 horas por dia para me pagar essas dívidas. Porque a pessoa ela precisa entender e parar de ser irresponsável. Porque é assim que funciona. O ser humano, se você dá a mão para ela, ele quer o braço, quer tudo, o corpo inteiro. Porque muitas das vezes ele folga e ele não aprende que ele precisa ter responsabilidade. Errou, corrigiu, aprende, não faz mais. Você está errando, pede ajuda. Chega e fala, pai, mãe, eu preciso de ajuda, eu não consigo sair dessa situação. Eu reconheço que eu preciso de ajuda, preciso me internar, eu preciso de um tratamento clínico, eu preciso passar por um psicólogo, por um psiquiatra, eu preciso de um tratamento, pelo amor de Deus, eu não posso fazer com que vocês sofram o que está acontecendo, que eu seja irresponsável e seja o responsável pelo sofrimento de vocês. É assim que a pessoa tem que aprender. Só que muitas das vezes ela é covarde. Ela continua fazendo seu pai e sua mãe, a sua esposa, os seus filhos sofrerem e não acorda. Que o tempo está passando, as pessoas, você está chegando numa idade que daqui a pouco você está perdendo oportunidades, você está perdendo sonhos, e todos que estão ao teu redor também estão perdendo seus sonhos, estão perdendo oportunidade. Por quê? Estão gastando toda a sua energia, todo aquilo que tem dos seus recursos em cima de uma pessoa irresponsável. Eu falo isso porque eu fui muito irresponsável. Eu falo isso porque eu sou conhecedor da causa. Foi muitos anos nessa situação. Muitos anos nessa situação. Por isso que eu falo para você, se você precisar de ajuda, pode nos comunicar. Procure ajuda de pessoas especializadas. E você, pai, você, mãe, deixa a água bater na bunda para a pessoa aprender a nadar um pouco, que você vai ver que vai ser muito bom para ele. Porque nós criamos filhos, é para o mundo, não é para ficar debaixo da nossa asa, não. E o mundo, ele não passa a mão na cabeça. Ele cobra preço e preço alto.